Olá, estamos começando mais um programa Lado B da Notícia, na verdade um podcast que vai ao ar pelas redes sociais do portal de notícias 24 horas, especialmente pelo YouTube, Facebook e Instagram. E você pode acompanhar também pelo próprio portal de notícias, tem um botãozinho lá, você clica nele e vai acompanhar todos os nossos programas, inclusive os anteriores. Recebendo hoje aqui nos estúdios do portal o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Vitor Coelho. Boa tarde, Vitor. Ei, boa tarde, ou boa noite. Boa noite, ou dependendo bom dia, do horário que as pessoas vão nos assistir, né? Uma alegria estar aqui com vocês, parabéns por esse novo projeto, né? Lado B da Notícia. Espero estar aqui para responder suas perguntas, as perguntas das pessoas, enfim, à disposição para tirar todas as dúvidas. Prefeito, eu tive conversando durante essa semana, que nossa entrevista já estava agendada, com alguns analistas políticos, com outros membros da imprensa, né, companheiros da imprensa, com pessoas da rua, com pessoas da oposição ao seu governo, pessoas que apoiam o seu governo, né? Então nós escolhemos 11 perguntas, vamos ver se vai dar tempo, né, nessa meia hora aí, 40 minutos, de responder todas elas. Tem umas perguntas aí que vão te incomodar, hein? É o lado B da notícia, vamos lá, tô pronto. Eu vou começar, vou ser rápido, vou ser sucinto, porque senão não vai dar tempo. Bom, a primeira pergunta, prefeito, eu não vou citar, a pessoa que me pediram para não dar os nomes, até por questão de causar constrangimento, alguma coisa nesse sentido. Diz o seguinte: muitas pessoas criticam, especialmente seus adversários, a contratação de pessoas de outros municípios para assumirem cargos de comando aqui na Prefeitura de Cachoeiro. Essa semana mesmo nós tivemos o caso do ex-secretário municipal e estadual da Fazenda, Rogério Pagoretti Caetano Amorim, que foi preso por uma fraude fiscal no comércio de vinhos aqui no Espírito Santo, causou um prejuízo aí, segundo eles calcularam, de 120 milhões nos últimos 4 anos, né? Essa situação trouxe algum desconforto para o senhor? De forma alguma. Basílio, assim, quando eu me coloquei para ser prefeito da cidade, tem uma frase de Einstein que ele caracteriza o que é insanidade. Não sei se você conhece. Insanidade, segundo Einstein, é querer que as coisas aconteçam da mesma forma, né, com os resultados diferentes. É impossível, né, você buscar resultados diferentes fazendo tudo da mesma forma. Se eu queria mudar a cidade de Cachoeiro do estado que ela se encontrava, eu tinha que fazer de formas diferentes. E eu trouxe, né, um grupo de pessoas, né, iniciados, né, pelo meu irmão Glauber Coelho, né, nós tínhamos um núcleo político. Então foi isso que eu fiz, eu contratei, né, vamos dizer assim, pessoas que me auxiliassem, que tivessem conhecimento técnico para fazer a diferença na nossa cidade e fazer de forma diferente e buscar resultados. E os resultados que nós estamos colhendo hoje comprovam que a gente estava certo. E aí eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo. A pessoa prefere saber se a pessoa é daqui de Cachoeiro ou se ela está dando resultado? Será que Roberto Carlos, que saiu daqui, não pode fazer sucesso fora? Será que o prefeito de Vitória, na gestão passada, Luciano Rezende, que é cachoeirense, não pode estar lá fazendo resultado para dar resultado para a população? Vou fazer uma outra analogia. Eu sou flamenguista, o time do Flamengo de 2019 não tinha nenhum jogador formado na base. E o técnico é um técnico estrangeiro. Foi o time que mais ganhou títulos em pouco curto espaço de tempo da história do Flamengo. O que a torcida quer ver? Título ou quer ver o jogador da base aqui o Flamengo forma em casa? Eu acho que o morador de Cachoeiro quer ver o resultado. Então foi isso que eu fiz, trazer uma administração cada vez mais profissional, cada vez mais técnica, independente, né, se a pessoa é homem ou mulher, né, o nosso secretariado é formado por pessoas qualificadas e tem quase metade delas são mulheres, então assim, eu procurei olhar nas pessoas a qualificação técnica e que desse resultado. Então assim, quando a pessoa falar, só tem estrangeiros, faz a conta hoje. Quantos secretários são de fora hoje nos 18 secretários que nós temos? Se tiverem 2 ou 3, são muitos. O que importa para mim é resultado, e o que a população quer e me cobra é resultado. Tá bom, prefeito, então vamos à segunda pergunta. Tivemos algumas situações que também foram muito exploradas por alguns segmentos da imprensa aqui em Cachoeiro, principalmente em Cachoeiro, que colocaram em dúvida, inclusive, o controle da corrupção no seu governo. É o caso do tal do tapete de R$200 mil, né, para a festa de Cachoeiro, aquele cimento que foi armazenado lá em Presidente Kennedy, e o Rebsol que teria sido cedido pela prefeitura a um centro de eventos, bar, o qual o senhor frequentava ali no bairro São Geraldo. O que tem de fake news e o que tem de verdade
nessas críticas que o senhor recebeu? Primeiro, Basílio, que fake news geralmente acontecem por pessoas que não fazem parte da nossa gestão e querem estar no nosso lugar. Eu nunca vi uma fake news plantada por alguém que não queira estar onde a gente está. É sempre gente de oposição. Que eu respeito, tá ali, tem gente que é vereador, que está ali para fiscalizar, tranquilo. Agora, busquem a verdade, busquem as informações corretas. Por exemplo, esse caso do tapete. Falaram que a gente gastou R$200 mil em tapete. Se você olhar a ata de registro de preço, e aí a gente vê a qualificação das pessoas que fazem essas denúncias, vamos dizer assim, não se preocupam em olhar que foi publicado no Diário Oficial do município, R$200 mil, R$212 mil é uma ata de registro de preço para a gente utilizar até o final do ano. Sabe quanto que foi gasto de tapete na festa de Cachoeiro? R$2.500. Porque a gente pode utilizar aquele saldo de 212 mil e eu não sou maluco de gastar 212 mil com tapete. São 10 quilômetros de tapete que a gente tem para usar até o final do ano. E eu não vou utilizar isso. Concorrer com Castelo aí no Verdade, verdade. Então, assim, as pessoas precisam, na hora que fazem as suas críticas, é natural. Eu estou na vida pública, eu estou aqui para sofrer críticas. Mas elas precisam buscar a verdade, buscar a informação. E o que mais me chateia numa fake news não é nem gente de oposição, porque eles estão lá para fazer esse papel mesmo. O que me chateia são as pessoas que compartilham uma fake news, que não buscam os órgãos de imprensa, que não buscam a verdade nas nossas redes sociais, que não buscam as redes da prefeitura para saber se aquilo que está sendo falado é verdade ou não. E eu sou muito claro, sou muito transparente, converso com as pessoas nas minhas redes sociais, não custa nada ela vir me perguntar: prefeito, você pode me esclarecer isso? Eu estou à disposição. Tanto que a nossa cidade é a terceira colocada na gestão de transparência, segundo a Transparência Capixaba. Não estou aqui para esconder a verdade de ninguém. O que me chateia são pessoas maldosas que utilizam de notícias falsas para querer estar no nosso lugar, e porque a gente faz uma gestão com excelência, que mostra os resultados, e a gente não tem o que falar da nossa gestão, que é atacar minha vida pessoal, que é falar que eu não moro aqui em Cachoeiro, que eu não tenho uma convivência bem com a minha família, enfim, diversas fake news que estão rolando para tentar me atingir, mas isso não me preocupa. O que mais me preocupa é que quem fica mais chateado são os meus amigos, a minha família. Eu queria ver se a pessoa estivesse no meu lugar, se ela faria a mesma coisa. Então acho que falta um pouco de empatia com essas pessoas. Prefeito, aproveitar não estar aqui no programa não, mas você me chamou a atenção, que é uma coisa que também tem circulado nas redes sociais aí, em relação às câmeras de segurança. Eu recebi várias fotografias, aí Basílio, estão tirando as câmeras, não sei o quê. Eu busquei a informação, eu sei, por exemplo, que está havendo uma renovação do contrato, uma revisão do contrato com a empresa. Eu queria explicar isso. Perfeito, Basílio, você falou corretamente, né? Nós finalizamos um contrato com uma empresa que prestava o serviço de locação dessas câmeras, né? Era a Teltex, e nós fizemos a adesão de uma ata que um valor muito menor para a cidade de Cachoeiro em termos de recursos financeiros e que vai prestar um serviço ainda melhor. Então, assim, a gente encerrou um contrato com uma empresa e, como era locação, ela está retirando os seus equipamentos e na semana que vem nós vamos estar assinando um novo contrato e essa nova empresa vai fazer novas instalações da nossa central de vídeo monitoramento e também de novas câmeras com os mesmos serviços que já estavam sendo prestados antes e outros melhores que virão. A outra pergunta o senhor já respondeu, que tem um jornalista perguntou aqui que o senhor foi alvo de muitas críticas de fake news e continua sendo, como por exemplo do senhor morar em Vitória, né? O senhor já respondeu na pergunta anterior. Agora, a política do fica em casa, vamos falar agora um pouco da Covid, que isso deu muito o que falar aqui em Cachoeiro e continua dando, até porque isso está sendo transportado para o processo eleitoral que se avizinha. A política do fica em casa no combate à pandemia foi questionada e continua sendo por setores do comércio e de serviços de Cachoeiro. Não só de Cachoeiro, eu vou estender isso para o país inteiro. Que sequelas essa política deixou na economia da cidade, ou na gestão da cidade, dos serviços que a prefeitura presta, e se nós finalmente já viramos essa página aqui em Cachoeiro? Basílio, eu acho importante, quando a gente fala de Covid, a gente nunca viveu uma pandemia. Eu acho que, né, os mais idosos que hoje estão vivos, eles não viveram uma pandemia 100 anos atrás. Nós estamos vivendo uma coisa nunca vista por gestor nenhum, por pessoa nenhuma na nossa geração. Então, como você lida com isso? Né? Você lida de que forma? Nós acreditamos na ciência. Então, todos os gestores, né, nós fechamos quase que um pacto, né, com o governo do Estado, com o Ministério Público, que foi o Pacto pela Vida. Todos os 78 prefeitos do Estado do Espírito Santo fechamos esse pacto, em acreditar na ciência, em acreditar naquilo que a maioria dos países fizeram. Né? Como que você enfrenta uma pandemia? Né? Então, nós tivemos
a liderança do governador Renato Casagrande de tomar frente, de tomar rédea sobre as decisões, e hoje nós estamos vendo que as decisões foram acertadas. Por mais que gerem conflito, por mais que gerem dúvidas sobre algum tipo de ação, todo mundo, né, é um pouco de político, é um pouco de jogador, de treinador de futebol, todo mundo tem a sua opinião, mas nós preferimos acreditar na ciência. E naquele momento, a gente viu vários países fazendo isso, a questão daquele lockdown, a questão de fechar o comércio. Para vocês terem uma ideia, quando o primeiro caso de Covid surgiu em Cachoeiro, a gente fechou o comércio por 30 dias e fomos elogiados. As pessoas queriam aquilo naquele momento. Passou o período que foi dando aquela angústia, as pessoas não sabendo como que seriam auxiliadas, pô, meu comércio fechado, eu não tenho como dar o ganha-pão para minha família, realmente começa a se angustiar, né? Porque você não tem um horizonte de quando é que a pandemia vai terminar. Porque assim, a gente acreditava que já vinha combalido por conta da enchente, então assim, é uma decisão muito difícil de um gestor tomar, mas nós precisávamos salvar vidas, a nossa preocupação era com a saúde sanitária das pessoas, né? Você prefere ter o seu negócio ou você prefere estar vivo? Então nós nos preocupamos com a vida das pessoas e acreditamos nisso, por mais que decisões foram difíceis de ser tomadas, nós como muita liderança, junto com o governador Renato Casagrande, tomamos essa decisão, de preservar cada vez mais a vida das pessoas. E como a gente tem uma cidade organizada financeiramente, contábil, assim como o Estado também está bem organizado, a gente sabia que daqui para frente, né, com a chegada da vacina, a gente tem condição de fazer esse arranjo econômico novamente, de voltar a fazer com que o Estado cresça, de voltar a fazer com que as cidades cresçam. Então esse foi o nosso objetivo, preservar o máximo de vidas possíveis, não deixar ninguém deixar de ser atendido, não ficar ouvindo essas conversas de faz hospital de campanha, faz isso, faz aquilo. Não, tomamos as decisões certas, nos momentos certos, e a gente sabe que o resultado está aí, né? A vacinação avançando, né? Vem quarta dose, vem quinta dose, enfim, as pessoas se protegendo. Por mais difícil que sejam as decisões, o líder tem que tomar essa decisão de preservar a vida das pessoas, e agora a gente vai lutar para reerguer a nossa cidade e reerguer o Estado do Espírito Santo. Prefeito, muito bom. O senhor já falou aí do Cachoeiro muito bem situado aí no ranking. Essa pergunta é minha mesmo. No ranking eu anotei para não esquecer, senão eu esqueço de fazer as minhas. Fico fazendo perguntas dos outros e as minhas eu não faço. Cachoeiro bem situado nos rankings de transparência, contabilidade e gestão, inclusive medidos pelo próprio governo federal, né? De que forma isso pode se reverter? Porque as pessoas não entendem. Não, o que adianta o Cachoeiro ser transparente? Para que vai me beneficiar disso, beneficiar a população? Como que isso se reverte em benefício para a população? Esse monte de índice que a prefeitura vem figurando aí no topo. Isso é importante você falar, Basílio, porque assim, nós montamos uma equipe muito profissional, qualificada, comprometida com a coisa pública, e nós sabíamos onde a gente queria chegar. E planejamento não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você planeja aquilo que você deseja, vai fazendo as ações e os resultados vêm depois. Então, quando a gente vê a cidade de Cachoeiro sendo nota A no Tesouro Nacional por 5 anos consecutivos, né, tendo os índices de transparência que a gente tem, tendo as qualificações do Conselho Nacional de Administração, enfim, vários indicadores. Nós dobramos o nosso orçamento de 403 milhões de reais que eu herdei em 2017 para 810 milhões em 2022 agora, é o orçamento que a gente vai trabalhar. E Cachoeiro sempre foi uma cidade muito pobre financeiramente, né? Então nós organizamos a cidade, organizamos as contas, organizamos a parte administrativa, fizemos a maior captação de recursos da história de Cachoeiro, e tudo isso começa a se reverter em resultados para a população. Quando você tem uma cidade organizada, que o empresariado vê credibilidade aqui para poder instalar uma empresa, vai gerar emprego para a pessoa. E a empresa só vem para cá porque o sistema de saúde está funcionando, porque tem escola para o colaborador. Então, assim, tudo isso gera essa ambiência de negócio favorável, que a cidade começa a se reerguer desse marasmo que a gente sempre tanto falou. Pô, Cachoeiro está esquecida, Cachoeiro está parada no tempo. Eu não vou mudar a história de 40 anos em 4, em 5 anos, mas a gente está no caminho certo, construindo a base necessária para que Cachoeiro cresça cada vez mais. A última pergunta na área administrativa, depois nós vamos entrar na política, que é o que a audiência deve estar querendo ouvir, né? Pergunta isso, pergunta aquilo. Não, vamos chegar lá, calma aí. Vou perguntar agora, a última da área administrativa deve ser algum apoiador seu, que a pergunta é boa para responder. Olha só, Cachoeiro hoje e a sua gestão, por consequência, passa por um momento de muitos investimentos, que eu acabou de dizer, em todas as áreas de atuação da prefeitura, especialmente nesse segundo mandato. Como se deu isso?
Isso é por conta da mãozinha do Estado, do governador? Falou assim, também. Não, o Vitor é meu amigo, eu vou ajudar ele? Também, mas é fruto do trabalho. A gente, né, tem aquela célebre frase, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. A gente trabalhou muito para obter esses resultados. Então, Basílio, quando a gente tem essa estruturação, né, de ter uma equipe qualificada, eu tenho uma equipe muito boa, cara, uma equipe muito, muito competente naquilo que faz, e é isso que a gente espera, né, é isso que a população espera, resultados fortes de uma administração que tenha, né, essa condição, essa qualidade de oferecer os resultados que a população merece. Quando você fala que a gente tem bons resultados, eu vou citar para você o seguinte, quando nós montamos um escritório de projetos, que Cachoeiro nem tinha isso direito, como é que você consegue trazer recursos? Que os recursos não são municipais em sua maioria, ou fica em Brasília, ou fica no Estado. Aí a cidade é organizada, se você não tiver projeto, você não vai vir com recurso, por mais organizado que você esteja. Então montamos um escritório de projetos, fizemos captações de recursos. Eu disse aqui no início que eu herdei um orçamento de 400 milhões de reais e hoje está em 800. Nesses 5 anos e meio de gestão, Basílio, nós captamos mais de 200 milhões de reais, seja do governo do Estado ou do governo federal. Então, assim, quando você está organizado, você tem bom diálogo com todos os partidos. O meu partido hoje é Cachoeiro e Itapemirim. Eu tenho entrada no governo estadual e no governo federal. E lá nós conseguimos trazer recursos para Cachoeiro e quem sai beneficiado? A população. Pois é. Vamos falar um pouco de política agora? Bora. Está preparado? Vamos lá. Vou tomar uma água aqui antes. Então, vamos lá. Quando você sorve aí uma H2O, eu vou perguntar o seguinte. O Brasil está polarizado, né? Entre esquerda e direita. Tentaram emplacar a terceira via aí. Hoje mesmo, essa semana mesmo, não posso falar hoje no podcast, que às vezes a pessoa vai assistir o programa amanhã. Mas a própria Simone Tebet está vindo aí no Estado, não se tentou no país uma terceira via, saindo um pouco dessa dicotomia esquerda-direita, Bolsonaro, Lula, mas não deu certo. O país está polarizado, né? As próprias pesquisas de opinião estão demonstrando isso. E o senhor tem evitado tocar nesse assunto, às vezes foi perguntado até hoje, mas aqui nós vamos perguntar, quando será o momento que saberemos, afinal, qual o candidato a presidente da República que Cachoeiro vai dar palanque? Essa é para dar aquela picada. Eu já falei que está polarizado, né? Tá certo. Mas Basílio, assim, também o gestor ficar com a polarização. Pode ir pela terceira via. Sim, antes de eu responder, você citou uma coisa que eu acho importante e interessante, né? O Brasil está polarizado, mas eu acho que a gente precisa observar também que a gente se diz num país democrático, mas as pessoas não respeitam a opinião do outro. Não sei se você está percebendo isso. Quando você se diz, eu sou de direita. Eu sou de direita, vem um cara de esquerda e desce a lenha no cara. Eu sou de esquerda, vem um de direita. Sabe, tá faltando respeito na opinião que você tem. Se eu falar que eu sou Bolsonaro ou falar que eu sou Lula, de alguma forma eu vou tomar porrada de algum dos dois lados. Sabe, então, qual o objetivo que as pessoas têm de criticar a opinião das pessoas? Aí eu volto lá no tempo antigo, né, que quando a gente fala de religião, se você é cristão ou não, lá atrás se matava. Aí mais atualmente a gente fala de futebol, se você é Vasco, se é Flamengo, hoje o pessoal está se matando. Será que a gente vai viver isso na política também? Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, né? A gente viu recentemente, né, um crime de morte lá no sul do país, da questão de política. Será que é isso que a gente quer para o nosso país, independente da polarização? Será que a gente não pode ter respeito pela opinião dos outros, eu ter o meu candidato, respeitar o do outro, e que o Brasil seja administrado para aquele que ganhar, a gente torcer para que o Brasil dê certo, seja A ou B, seja direita ou seja esquerda? Eu acho que a gente tem que parar e refletir um pouco nisso. Sobre a sua pergunta e a minha resposta, o meu palanque hoje é só para Renato Casagrande. Eu tenho um objetivo claro, definido, né? Eu sou muito coerente na minha vida pública, tenho 5 anos e 6 meses e 15 dias de vida pública. Eu sou muito coerente naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Quando eu entrei candidato no primeiro mandato, eu tentei ficar neutro nas duas questões polarizadas aqui no estado também, do ex-governador Paulo Artung e do atual governador Renato Casagrande. Tentei me posicionar de forma neutra. Aliás, dois grandes administradores. Sim, verdade. O primeiro partido que eu me filiei foi o PDT. Mas eu, antes de entrar em qualquer partido, eu nunca fui filiado a partido nenhum, eu procurei o PSDB, eu procurei vários outros partidos. Então, assim, eu não tenho aquela militância política partidária. Eu fui olhar a condição política de Cachoeiro, aquilo que me daria condição para vir candidato. E eu, sendo muito coerente, né, do histórico do meu grupo político,
Glauber já foi do PSDB, Glauber já foi do PL, né, o antigo PR e hoje PL, e Glauber finalizou a sua carreira política no PSB de Renato Casagrande. Então seria natural eu dar continuidade a um projeto de grupo político estando no partido do governador atual Renato Casagrande. Então assim, eu aprendi, né, na minha pouca vivência política, de ser coerente naquilo que eu faço. Sempre fui coerente nas minhas ações particulares e privadas, e na vida pública também estou sendo coerente dentro dos meus discursos. Então hoje, independente de A, B, direita, esquerda, né, na minha reeleição eu falei isso, né, não é olhar nem para a esquerda nem para a direita, é olhar para frente. Eu hoje sou Renato Casagrande porque eu acredito que é o melhor para o Estado do Espírito Santo. Nós temos uma administração, seja de Paulo, seja de Renato, de quase 20 anos, que o Estado voltou a ser diferente, voltou numa crescente e a gente precisa dar continuidade a isso. Então os resultados do Estado e de Cachoeiro mostram e comprovam que nós estamos no caminho certo. E você desfazer disso tudo é muito pernicioso e muito prejudicial para o próprio Estado. Então hoje o meu palanque eu garanto para você que hoje, por enquanto, é só Renato Casagrande. Prefeito, o senhor está falando aí, mas tudo bem. Recentemente o senhor encabeçou uma campanha nas redes sociais que tinha como centro o deputado federal Felipe Rigoni, do União Brasil, que é pré-candidato a governador contra o Renato Casagrande. Pode ser que lá na frente, no segundo turno, até que fique junto, mas hoje ele é pré-candidato contra o Renato Casagrande. O deputado colocou em votação para os municípios escolhidos algumas obras que iam ser beneficiadas com os editais das emendas parlamentares. O senhor pediu, citou o nome dele e tudo. Isso trouxe algum desconforto com a equipe do governo, do PSB, do governo não, né, do PSB ou com o próprio governador? Nenhum, Basílio. As pessoas do meu partido me conhecem, sabem da minha postura, sabem da minha lisura, sabem da minha fidelidade a Renato e sabem como eu ajo como gestor e como político hoje na cidade de Cachoeiro. Se eu pensasse de forma diferente, né, eu acho que Cachoeiro nunca teria avançado tanto nos resultados que a gente obtém. Nós temos emenda de todos os parlamentares da bancada federal. Então, assim, eu olho para quem quer ajudar a minha cidade e quem quer ajudar o cachoeirense. Então, independente de A, B, C ou D do partido que ele esteja, se quiser ajudar Cachoeiro, tem portas abertas e será aplaudido aqui por nós e pela população. Vamos lá. Então, acho que essa pergunta, acho que já foi respondida, que seria qual a importância da reeleição de Renato Casagrande para a gestão Vitor Coelho, né? Pergunta que chegou aqui. E por que manter o PSB no Palácio Anchieta se isso é estratégico para Cachoeiro? O senhor já respondeu, mas se quiser acrescentar. Respondo com outros argumentos, Basílio, porque assim, quando eu falo que a gente tem que olhar o que é o melhor para o Estado, a gente olha resultados. Cachoeiro nunca recebeu tanto recurso, graças ao trabalho que fizemos de deixar a cidade organizada. Cachoeiro nunca recebeu tanto recurso do governo do Estado como está recebendo agora. Nós vamos fazer uma campanha futura para dizer as obras que nós estamos realizando. Eu posso garantir para você que é mais de R$500 bilhão investidos só do governo do Estado. E fora os recursos que nós captamos, fora os recursos de governo federal, só do governo do Estado foram mais de R$500 bilhão. Quando que a gente viu isso? Vou citar uma obra que já foi licitada, já tem empresa para fazer o projeto executivo, que é a duplicação da rodovia do Frade. São quase 200 milhões. Quando que a gente sonhava com isso? E aí a gente vai perder a oportunidade de manter o que está dando certo, de manter o Estado que tem recebido, todos os 78 municípios do Estado têm recebido investimento do governo do Estado, um Estado equilibrado, um Estado transparente, um Estado que tem fundo soberano, um Estado que tem recurso e que está investindo, não está guardando esse dinheiro para fazer política, não, ele está colocando nas cidades, que é onde acontece, que é onde as políticas públicas acontecem. E eu vou querer mudar isso para começar tudo do zero de novo, porque o próximo que entrar, se não for Renato, vai voltar na estaca zero, ele vai botar a forma dele de administrar. Pode até dar certo, mas vai demorar. Vai demorar para. Então, assim, eu prefiro nesse momento dar sequência àquilo que está dando certo, que está funcionando. E está funcionando muito bem. Renato tem trabalhado 24 horas por dia, é um cara de mais de 60 anos que eu nunca vi trabalhar tanta energia que o governador tem, está em todos os lugares, em todos os municípios e tem feito entregas importantes para o nosso estado. Você fala esse negócio de mais de 60 anos, não, porque eu tô chegando. Você está chegando lá, Basílio? Senão eu vou me sentir velhinho aqui na bancada. Mas olha só, a nossa última pergunta, mas eu vou fazer mais uma, né? Tá bom. Nós temos ainda alguns minutinhos. Bom, sabemos que o Brasil, quando termina uma eleição, no dia seguinte já começa outra. É sempre assim. Sempre assim, natural. O Bolsonaro ganhou a eleição, no dia seguinte já estava. E ele contribuiu muito para essa confusão também, mas é sempre assim. Nessa eleição aí de outubro, o quadro de disputa parlamentar, principalmente para a Câmara Federal, de candidatos aqui de Cachoeiro, isso está estampado que vai ser um balão de ensaio
para a campanha de 2024 a prefeito de Cachoeiro. Então você tem vários candidatos aí, vou citar o Diego Libardi, a Renata Fiório, o Braz Agoto, né, para não ficar só do... eles estão realmente, né, fazendo um balão de ensaio. Torço para que qualquer um deles, vá para Brasília, aquele negócio da partida, levar Cachoeiro para Brasília para trazer recursos. Então, se for da situação da oposição, trazendo recursos, claro. Não tem problema trazer, que você vai aceitar, você está aceitando emenda de todo mundo. Então, isso está sendo preparado já, o cenário já está começando a se desenhar agora. E Cachoeiro, a sua gestão, que depois de outubro você vai ter que pensar nisso. Como você está desenhando, já que o senhor não pode mais ser candidato à reeleição, se já está preparando esse terreno para essa transição que vai acontecer lá na frente, ou já está fora? Não, está muito precoce ainda, Basílio. Eu acho que, mesmo que as pessoas já estejam conversando sobre isso, né, natural, acabou a eleição, já pensa na próxima, mas eu estou muito focado na gestão, né? Nós temos muita entrega para fazer para Cachoeiro. Como eu disse, a gente vai fazer o maior pacote de obras da história da nossa cidade. Estamos buscando cada vez mais captar mais recursos, porque a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja, né? Estamos em vários bairros, um bairro de cada vez, mas a gente quer atingir todas as camadas que precisam da nossa cidade. E eu tenho um foco muito, muito, muito interessante, Basílio, assim, dentro de prioridades, né, que a cidade de Cachoeiro, você sabe muito bem, é uma cidade muito rica, nós sempre figuramos entre as 3 piores rendas per capita do estado, e graças ao trabalho que nós fizemos, Basílio, nós estamos na 72ª posição, caímos 2 posições, ano passado ficamos em 70º, número 70, né, sempre figurando em número 76, 75, 76. Caímos por conta da pandemia, provavelmente, né, porque a gente perde um pouco de receita, mas estamos trabalhando dentro das nossas prioridades, dentro dos poucos recursos que a gente tem, mesmo tendo dobrado o orçamento, para a gente que mais precisa, para as pessoas mais pobres. E a gente quer levar a obra de qualidade. Quando eu falo de uma unidade de saúde no Zumbi, de porte 3, que vai ser a maior do sul do estado, é porque aquela comunidade do Zumbi merece. Quando eu vou num bairro Gilson Carone, vou no Campo Leopoldina, vou no Agostinho Simonato, que a gente vai licitar em breve, vou no São Francisco de Assis, para levar calçamento e com drenagem, é porque aquelas pessoas lá merecem. O que eu mais faço, Basílio, é andar de bairro em bairro e ouvir das pessoas. Estou há mais de 30 anos, estou há 40 anos pisando na lama, prefeito. Eu preciso de dignidade. Então, assim, essa é a nossa preocupação. E a gente vai trabalhando para melhorar a vida da cidade como um todo. O recapeamento que nós estamos fazendo, que as pessoas sempre reclamaram, tem muito buraco. Beleza, reconheço. Trabalhamos desde 2020, antes de vir a enchente, um novo recapeamento que a gente está fazendo obras por toda a cidade, fruto de parceria com o governo do estado, um primeiro recapeamento de 11 milhões de reais e agora vamos para um segundo novo recapeamento de 30 milhões de reais, mais do que o dobro do primeiro. Então, assim, temos trabalhado muito, mas quando a gente faz de recursos nossos, que a gente não consegue de fora, quando eu falo de trabalhar o recurso nosso, eu privilegio as pessoas que mais precisam, as pessoas mais pobres, que estão há mais de 20, 30 anos, que estavam pisando na lama e hoje têm a dignidade de pisar num calçamento digno, com drenagem, para não dar problemas futuros, para não dar problemas para os próximos prefeitos que vão me suceder. Porque o que mais eu herdei foi problemas. Né? Então, assim, não me preocupo com isso, não fico olhando para retrovisor, não fico criticando gestões passadas. Estamos aqui para trabalhar e trabalhar cada vez mais pela cidade de Cachoeiro. Pois é, conversamos aqui com o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho. Acho que se faltou alguma pergunta, o prefeito já está convidado para mais à frente retornar. Eu vou colher mais umas perguntas. Essas foram muito fáceis, né? Eu vou colher umas mais difíceis. Mais cabeludas, tá certo. Para a gente fazer um próximo programa. E se não apanha em casa, prefeito, porque meu filho de 8 anos, papai, você não falou, inscreva-se no canal. Dá modernidade. Like, aperta o sininho para ser notificado quando tiver um novo lado B da notícia aí nas redes sociais e no portal de notícias 24 horas. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, gente.